disponível na Netflix. É um documentário que vai trazer para a gente uma discussão extremamente interessante e relevante sobre o movimento das pessoas com deficiência pelos seus direitos civis. Então, é um documentário muito rico de informações que vai fazer referência a um acampamento, ali que existia, o Camp Jened, que há uma brincadeira aí no nome que se chama, então, de Crip Camp, que seria o acampamento dos deficientes. Então, nós vamos fazer essa discussão conduzida pela Ana Maria Santiago. Ana Maria Santiago, ela é bolsista de acessibilidade, atuante no PET Letras. Então, eu vou deixar a Ana se apresentar melhor para a gente, dizer de qual lugar ela fala, e aí logo depois ela dá continuidade, falando um pouco do documentário para a gente e dando o direcionamento da discussão. Ana, é um prazer ter você aqui com a gente no PET, e com certeza será mais uma vez um grande prazer te ouvir. A palavra está com você. Oi, tá dando para ouvir? Sim, estamos ouvindo bem. Beleza, obrigada, Carlos. Oi, todo mundo, boa tarde. Acho que todo mundo me conhece, a maioria das pessoas, né? Então, como o Carlos já disse, eu sou do PET faz um tempo já. Entre bolsista, não bolsista, voluntária, agora bolsista de acessibilidade. Continuo no PET, né? E eu sou graduanda de letras portuguesas. Na verdade, eu sou graduada sem diploma e graduanda de novo, porque eu terminei o bacharelado e agora estou na licenciatura. E também sou uma pessoa com deficiência visual. Então, acho que é muito importante essa discussão, primeiro porque o documentário é muito bom, né? Eu quero que todo mundo assista, eu fico recomendando para todo mundo e tal. Então, primeiramente por isso, mas também porque a gente sabe que a gente precisa abrir mais espaços, né? Para discutir sobre essas questões. E o PET tem sido um lugar onde a gente tem aberto esses espaços o máximo possível, tem tido várias discussões, tem tentado levantar essas questões o máximo possível, seja de forma mais formal, seja de forma mais informal, quando a gente está no PET mesmo, a gente sempre conversa sobre isso. Então, acho que é um espaço bem bacana para isso. Também agradeço a oportunidade, o apoio do Carlos e dos colegas, para a gente ter esses momentos e poder compartilhar esse tipo de coisa. Eu espero que todo mundo tenha assistido o documentário e que vocês falem comigo, não me deixem falando sozinha, por favor. Acho que a minha intenção aqui é trazer alguns pontos, né, para a gente conversar sobre e opinar, enfim, sobre o documentário, sobre as questões afins. Não é nem uma coisa muito, eu vou fazer grandes reflexões e tirar grandes conclusões. É mais, destaquei alguns pontos enquanto assistia, novamente, que eu acho que são válidos e que podem trazer uma discussão bacana para a gente. E provavelmente vou esquecer várias coisas importantes, e, enfim, porque esse é um documentário muito rico, como o Carlos disse. Acho que são muitas questões e daria para a gente falar muito, então vai ser mais uma coisa geral mesmo para a gente trocar impressões e conversar um pouco sobre direitos e pessoas com deficiência e afins. Então, acho que o primeiro ponto que eu pensei quando eu assisti, que eu acho bacana destacar, é o próprio documentário, né? Não só por ele ser muito legal e muito bem feito, muito bem produzido, né? Mas eu acho que a grande questão dele é que ele é feito por pessoas com deficiência, né? Tanto as filmagens do acampamento e depois as filmagens dos protestos e dos outros momentos. A maioria delas foi feita por pessoas com deficiência e na maioria dos momentos são pessoas com deficiência que falam, que contam a sua história, que eu acho que é o ponto mais central, né? Que a gente não costuma ver isso em lugar nenhum, né? As próprias pessoas com deficiência contando as histórias das quais elas foram protagonistas.
e falando por si, né? Porque o que a gente vê muito é as pessoas sem deficiência falando por nós, seja sobre a nossa história, sobre as nossas vontades, sobre os nossos direitos ou sobre qualquer outra coisa no mundo, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, que é muito bom. Acho que talvez algumas pessoas que assistiram esse documentário nunca tinham visto tantas pessoas com deficiência juntas, né? Então, acho que é muito importante destacar isso e também essa questão sobre visibilidade, né? Acho até gostaria de saber se alguém, antes de ver esse documentário, sabia, né, desses fatos, desses protestos, dessa luta toda que aconteceu, que eu acredito que não, porque é uma coisa que não é nem um pouco divulgada, né? Se a gente parar para pensar, foi um movimento tão importante e que menos de 100 anos atrás, né, menos de 50 anos atrás, as pessoas com deficiência não tinham absolutamente nenhum direito nos Estados Unidos e nem no Brasil, né? Nenhum direito civil garantido. E a gente não fala sobre isso, a gente não sabe sobre isso, a gente não dá visibilidade para isso. Então, esse documentário também é muito importante por isso, né? Por trazer essas questões. Se a gente parar para pensar, né, visibilidade é uma questão que tem a ver com representatividade, que tem a ver com várias outras questões, mas também tem a ver com o que a gente promove, o que a gente escolhe promover, o que a gente escolhe ouvir, quais assuntos a gente prioriza saber sobre. E, com certeza, as pessoas com deficiência não são prioridade nesse sentido, né? Então, a gente não promove pessoas com deficiência, a gente não ouve pessoas com deficiência. E se formos parar para pensar muitas vezes, quando a gente ouve, a gente ainda ouve de forma a colocar as coisas que a gente pensa ou os estereótipos sempre à frente. Então, a pessoa falando ou não falando não vai adiantar nada, porque muitas vezes a gente já tem uma série de ideias preconcebidas e a gente ouve tudo que a pessoa fala, tudo que a pessoa faz, passa por esse filtro do que a gente já acha. Então, a gente vê uma pessoa com deficiência e, não, mas essa pessoa não vai conseguir fazer nada, essa pessoa, enfim. E aí, tudo que a pessoa vai falar vai estar nesse filtro que a gente já coloca. Então, acho que é um exercício da gente realmente ouvir as pessoas, né? Tipo, realmente pensar nelas como pessoas, né? Que é uma questão desse documentário muito forte também. Ana, nessa primeira fala sua, eu queria destacar um ponto que eu acho extremamente relevante, que é o que você está falando. O que significa dar vez e voz às pessoas? Porque é muito comum algumas pessoas acharem que dar vez e voz às pessoas com deficiência é falar por elas. Né? Isso é muito comum, principalmente no ambiente acadêmico, né? A pessoa com deficiência ela não tem vez e voz, e aí os pesquisadores e outros acabam dizendo, não, eu estou dando vez e voz a ela, olha aqui, eu vou dar uma palestra sobre isso, eu vou conscientizar, eu vou aquilo outro. Quer dizer, dar vez e voz não é falar por ninguém. Né? Dar vez e voz é deixar com que a pessoa fale. Então, é um ato muito mais de se calar e ouvir do que de falar por. Eu acho que esse é um ponto importante que você destacou e que o documentário vai trazer à tona. Quer dizer, são as pessoas falando delas mesmas. São as pessoas tendo vez e voz e sendo ouvidas, que aí desloca um pouco daquela ideia. Vamos ter um acampamento das pessoas com deficiência. Que legal. Vamos colocar lá uma série de psicólogos, cuidadores, de uma equipe médica e pronto, como se não fosse possível interagir, conhecer, dialogar e ouvir as pessoas tal qual elas são e respeitando as diferenças que elas têm. Então, a gente, às vezes, tem essa visão por um viés reducionista, clínico, patologizante, que acredita que a gente dá voz para o outro quando toma o lugar dele.
né? Então foi muito bom ouvir você falando sobre isso. Desculpa te interromper. Não, imagina, agradeço, e é isso mesmo, né? Essa questão de você dar condições para que a pessoa fale, se ela precisar disso, né? E não falar por ela, fazer coisas por ela, decidir coisas por ela, que é o que acontece muito. E principalmente isso que você falou sobre, às vezes as pessoas ou fazem pesquisas ou fazem. Não, vou fazer aqui uma pesquisa sobre acessibilidade na UFSC. Daí a pessoa vai lá e chama várias pessoas com deficiência e aí pergunta mil coisas, que são geralmente as mesmas, então a gente não aguenta mais. Então, geralmente, as mesmas coisas, tipo, qual a sua maior dificuldade? Não sei o quê. E aí depois a pessoa some com a pesquisa e nunca mais acontece nada, né? Por isso a gente até às vezes nem responde mais, tipo, ignora, porque surgem milhares de pessoas, teoricamente, aspas, bem intencionadas, querendo usar a gente de enciclopédia, né, também, em vez de contribuir realmente para esse espaço de fala. Além dessa questão de vamos criar aqui uma atividade para pessoas com deficiência, com várias coisas que elas vão adorar e vai ser muito bom, e as pessoas com deficiência não têm nenhum protagonismo. Né? Então, isso também me leva ao outro ponto que eu ia falar. Inclusive, se alguém quiser mais falar, está sempre aberta a oportunidade, por favor, falem. Tá, Ana, tem 2 comentários aqui. A Moara comentou: pois é, eu não sabia mesmo. Foi muito legal ver e descobrir. Ela está comentando em relação à questão que você falou, né? Das pessoas com deficiência reunida. O Daniel está comentando assim: eu não vi ainda o documentário Creep Camp. Pergunto se tem pessoa com deficiência auditivo nessa revolução pela inclusão. Aí a Moara até está respondendo aqui, tem sim, bastante. E eles falam bastante sobre o uso de Libras também. Aí só ajustando lá é American Sign Language, né? Eles falam bastante sobre o uso da língua de sinais. A Moara já colocou aqui a observação corrigindo que ela falou Libras. Tá? Ana, então responde a pergunta do Daniel, a Moara já iniciou. Então, primeiro, obrigada, Moara, e sim, então, tem muitas pessoas surdas, sim, e como a Moara disse, tem muito também essa preocupação em sempre ter intérprete e sempre ter a participação de todas as pessoas com todas as deficiências, o que é muito legal também. Tem até um trecho que eles falam, a gente fazia assembleias e não havia, a gente não começava nada se não tivesse intérprete de língua de sinais. Então, recomendo, Daniel, vale a pena. Então, continuando, sobre, como eu estava dizendo, essa discussão sobre espaços e pessoas não decidirem pelas pessoas com deficiência me leva a outra coisa que eu queria comentar. Em segundo lugar, que é sobre o próprio acampamento, né, o Camp Janet, que surgiu em 1951 e durou até 1977. Eu até comentei com alguém que eu tinha curiosidade mais sobre como funcionava em termos de verba, né? Quem bancava isso, tinha algum custo para as pessoas e tal. Porque depois parece que quando fechou em 1977 foi por falta de verba e tal. Então eu fiquei até curiosa se seria uma iniciativa totalmente privada, no sentido de privada não no sentido de não ser governamental, porque com certeza não era, né? Mas no sentido de as pessoas não pagarem nada e ter alguém bancando e tal. Mas a gente não tem muitas informações em lugar nenhum sobre isso. Eu acho muito interessante uma fala do Larry, que era o fundador, né, do acampamento, porque ele fala que antes, né, primeiramente, esse era um acampamento para pessoas sem deficiência, tipo um acampamento de férias como qualquer outro, tal. E aí, em algum momento, ele decidiu fazer um acampamento para pessoas com deficiência. E aí ele fala, porque eu percebi que as pessoas, o problema não era a deficiência das pessoas, né? O problema era o preconceito, o problema era, enfim, as pessoas sem deficiência eram um problema. Então ele fala, o problema era nosso, nós que tínhamos que resolver. Então ele fez
esse acampamento nesse sentido, assim. Eu acho muito interessante essa fala, porque ela tem um pouco a ver também com essa questão que se fala em outros movimentos, né, por direitos, como, por exemplo, no movimento negro e tal. Essa questão de resolver o racismo não é problema das pessoas negras, da mesma forma que resolver o capacitismo não é exatamente problema das pessoas com deficiência, ou só das pessoas com deficiência, né. Isso me chamou bastante atenção na fala dele. E aí ele cria, né, esse acampamento. Essas pessoas do documentário estiveram no acampamento por volta de 1960 e poucos, por aí, né? Esse grupo de pessoas que aparece no documentário. E aí é muito interessante os comentários, né, que eles fazem sobre o acampamento. Aqui as pessoas com deficiência são tratadas como pessoas, ou os monitores não são babás, né? Que é muito interessante, até tem um pouco a ver com o que o Carlos estava falando sobre essa questão mais medicalizante, né, de que em geral as pessoas reúnem um monte de profissionais e falam, ok, vocês podem cuidar dessas pessoas com deficiência. O que não aconteceu no documentário, né, nesse acampamento, porque os monitores eram aparentemente pessoas aleatórias, tipo hippies, assim, não sei. E é muito bom que eles falam, né, muito sinceramente, assim, nossa, eu nunca tinha visto tantas pessoas com deficiência juntas. Ou tem um, inclusive, que eu anotei que falou, eu senti medo quando eu vi tantas pessoas com deficiência descendo daquele ônibus, tipo. Então, são sentimentos que às vezes as pessoas têm e que elas não, principalmente naquela época, né? Elas não assumem, né? Eu senti medo quando eu vi todas essas pessoas com deficiência e seus corpos e suas particularidades e tal. E como criou-se algo muito legal, né, a partir disso, porque aí essas pessoas que não tinham nenhum, aspas, treinamento, né, porque a gente fala muito de dicas, como lidar com pessoas com deficiência, ou sei lá, como devo agir se eu estiver perto de uma pessoa com deficiência. E isso muitas vezes mais atrapalha, né, porque promove uma série de regras e de normas que, em geral, nem sempre se aplicam, né? Porque as pessoas são diferentes, porque não precisa, muitas vezes, de tudo isso. Então, como isso também fez a diferença, né? Dessas pessoas estarem, nossa, eu fiquei com medo, mas as pessoas estarem abertas e depois de um tempo tá todo mundo se divertindo junto. Tanto é que eles falam, a gente não sabia, às vezes, quem era. Estava acampando, né, no acampamento e quem era monitor. Então, isso, se a gente para pensar no momento em que se vivia na sociedade, né, nos anos 60, onde não havia nenhum tipo de garantia em termos de lei, e nem em termos de lei, nem em termos de nada, né, para as pessoas com deficiência. Se a gente pensa que as pessoas viviam isoladas em suas casas ou viviam em instituições sendo totalmente tuteladas, né? A maioria não ia nem para escolas, porque as escolas não eram espaços permitidos para as pessoas com deficiência. Tem até uma fala de uma das pessoas falando, aí me colocar, acho que é do Jim, que é o moço que fez as filmagens, aí me colocaram na escola como teste para ver como eu me daria. E outras falas da Judy também, de que eu e minha mãe fomos para a escola quando eu tinha 5 anos e o diretor mandou a gente embora. E coisas assim. Então, as pessoas com deficiência nessa época, elas estavam sempre restritas ao espaço da casa, o espaço de instituições segregadoras. Então, imagina, né, a potência de estar, de repente, em um lugar em que as pessoas não te tutelavam, em que as pessoas não decidiam coisas por você, em que você encontrava outras pessoas, pares, né, pessoas como você, e você podia conversar com elas, e você podia fazer coisas que antes você nunca pensou que poderia fazer, assim. Então, acho que é muito forte isso, assim, o tamanho disso, né, para aquele momento. Tem muitas falas, né, no documentário das pessoas nesse sentido de, o acampamento era um lugar, era outro mundo, era um lugar onde eu me sentia à vontade. Tem uma fala que eu destaquei porque me chama muita atenção,
que um dos rapazes fala assim, porque quando eu fui pra escola, os meus pais falaram que eu precisava ser extrovertido, porque senão ninguém ia falar comigo, porque eu tenho deficiência. Então, como as pessoas com deficiência estão perseguindo sempre essa falta, né? Tentando compensar, tentando superar, tentando ser mais legal, ser mais. Porque eu vou ser extrovertido, porque as pessoas vão falar comigo e não vão se importar que eu tenho deficiência. E aí, de repente, você encontra um lugar onde você não precisa fazer isso, porque tem outras pessoas que te entendem, não só porque elas são como você, mas também porque elas estão compartilhando esse espaço, assim. Então, o momento em que as pessoas com deficiência... Esse sistema aqui envio com o momento a em que... plataforma manda. Momentos da tecnologia, né, gente? Enfim, um momento em que essas pessoas com deficiência podiam ser simplesmente elas, né? Que é uma coisa que também me chama muita atenção, assim, que eles destacam bastante. Quando a gente podia ser adolescente, ser crianças, sem esses rótulos e estereótipos que o mundo lá fora nos coloca, né? Outra questão que eu acho bem central, assim, além dessa questão de ter Ana, posso interromper um minutinho? Claro. Eu falo demais, né? Mais um. Eu gostei bastante da sua fala, porque é muito bom estar entre iguais. Só que estar entre iguais sendo o que você é. Sim. Porque, às vezes, a tentativa que é imposta não, você vai estar lá entre aqueles que são diferentes de você, mas você vai se fazer igual a eles. Sim. Né? Então, é você estar entre diferentes se fazendo de igual. Isso é uma perda muito grande. Então, eu acho que aquela reunião de pessoas, ela quebrava um pouco essa imposição. Né? Você podia ser você mesmo, estando ali entre os diferentes. Porque, embora todas as pessoas ali fossem pessoas com deficiência, eram diferentes. Né? A deficiência, ela não iguala as pessoas. Ela pode até aproximar, mas a diferença continua. Né? Cada pessoa continua sendo pessoa. E essa é uma grande falha que a gente tem ao tratar as pessoas com deficiência, porque a gente tende a reduzir a pessoa à deficiência que ela possui. Então, a pessoa deixa de ser uma pessoa e vira uma deficiência ambulante, andando, o que é extremamente prejudicial para as relações, para o ser aceito, para a convivência, para estar no grupo, para partilhar. Então, acho que esse ponto que você tocou é um ponto que me chama a atenção e é um ponto que eu acho que tem que ser severamente combatido, que é a pessoa não é a deficiência. Claro que a deficiência constitui o que a pessoa é, mas a pessoa não se reduz à deficiência que ela tem. Né? E a sociedade, muitas vezes, reduz a pessoa à deficiência por desconhecimento, por propagar uma série de impressões do senso comum. Né? O senso comum é muito forte aí, né? E muitos preconceitos historicamente construídos e estabelecidos. Né? Quantas falas a gente tem em relação às pessoas com deficiência, as qualificando de um modo que elas não são, ou dizendo que elas querem coisas que elas não querem, como você criticou. Né? Quantos roteirozinhos de boas maneiras para agir com as pessoas com deficiência existem aí, e quantos desses nem foram produzidos pelas pessoas com deficiência e nem contemplam o que as pessoas com deficiência realmente querem, mesmo porque cada pessoa com deficiência é uma pessoa. Pode ser que eu me sinta bem sendo tratado de uma maneira e que o meu colega não se sinta. Então, eu acho que esses roteiros, eles podem até orientar, mas eles desorientam muito. Eles desorientam pra caramba. Porque nada melhor do que perguntar para a pessoa. Isso é reconhecer. Isso é compartilhar. Olha,
Como você prefere ser tratado? Como você quer que eu haja? O que você considera mais apropriado? Porque nem sempre há um padrão que vai corresponder às necessidades de determinado momento, de determinada situação. Então é isso, Ana, já falei muito outra vez. Imagina, obrigada. Sim, é muito isso, assim, viver com deficiência é estar sempre tentando com que as pessoas te vejam primeiro, né? E às vezes é impossível. Isso é muito cruel, assim, e é muito doloroso pra gente, porque, como o Carlos está dizendo, a gente é uma pessoa que tem uma deficiência, isso é parte da nossa identidade, mas o que as pessoas veem primeiro, consideram primeiro, é sempre a deficiência. Isso nos coloca em um lugar de não ser visto de verdade nunca, né? Tanto pelos estereótipos, então, ou você é o super-herói que, meu Deus do céu, está todo dia vencendo 1 milhão de batalhas, ou você é o coitado que nunca vai conseguir nada, que nunca vai ter nada na vida, que sempre vai ter que depender dos outros e afins. Então, e isso baliza todas as interações de algumas pessoas com a gente. Então, se a gente teve uma conquista, foi porque, nossa, ou porque, mesmo sendo pessoa com deficiência, você conseguiu isso. Nossa, isso é muito incrível. Então, isso acaba com as relações, assim. Tem até uma fala no documentário de uma pessoa falando, é muito difícil começar relações. Porque as pessoas não, né, não nos veem, assim. Então, no caso, voltando ao acampamento, ele trouxe essa oportunidade de pessoas, das pessoas terem experiências que elas nunca tinham tido. E experiências extremamente corriqueiras para pessoas sem deficiência, tipo namorar. Tipo, sei lá, fazer uma festa com os amigos e fumar maconha. Então, como isso, algumas pessoas com, sei lá, naquela época eles tinham 16, 17 anos, que achavam que nunca teriam essa oportunidade, de repente tinham, né? E tinham essa oportunidade de ser reconhecidos e, digamos assim, pelo que eles realmente eram, da forma que eles realmente eram, né? Um outro ponto que eu acho bem central, assim, e que se fala bastante nessa questão do acampamento, é sobre receber cuidado, né? Porque muitas pessoas tinham, naquela época, né, especificamente, mas em geral, muitas pessoas com deficiência têm vergonha de receber cuidados ou vergonha de demonstrar e mostrar suas vulnerabilidades, porque, obviamente, a sociedade não lida bem com elas, né? Então, você acaba tentando muito esconder, tentando. Eles, alguns até falam no documentário, eu escondi as minhas muletas, não sei o quê. E aí, quando eu vi, eu fiquei tipo, quem nunca, né? Tipo, a gente quer passar despercebido, ou que a nossa deficiência passe despercebida, não porque a gente não se identifique, ou, enfim, mas porque as outras pessoas não lidam bem com isso, né? Isso também é muito cruel, porque é como também o Carlos estava falando em relação a tentar se fazer igual de uma forma muito violenta com nós mesmos, né? E, enfim. E aí o acampamento foi esse lugar seguro onde as pessoas com deficiência puderam ser elas mesmas e puderam perceber que outras pessoas também precisavam de cuidados, cada um precisava de coisas diferentes e que não era algo vergonhoso isso, né? Uma coisa bem legal também que a Judy, acho que fala, tipo assim, a ajuda no acampamento era uma coisa muito comum pra gente. A gente aprendia a ajudar os outros e os outros aprendiam a ajudar a gente. E, tipo, tirar um pouco essa ideia de que as pessoas com deficiência precisam o tempo todo de ajuda. Mas não, as pessoas com deficiência também podem ajudar, também podem assumir esse lugar de cuidado, que é uma forma, é a forma como a sociedade funciona, né? Todos nós precisamos de cuidado em níveis diferentes, em diferentes momentos da vida, e essa questão de interdependência, né, de que a gente não... Porque a gente, pessoas com deficiência, está sempre no lugar de ser cuidado, né, de receber coisas, de ter coisas feitas pra gente, então quando a gente pode
perceber que a gente também pode ocupar o lugar de cuidador ou de fazer coisas para as pessoas é muito transformador, assim. Ana, mais uma fala. Quando você estava falando aí, eu me lembrei de uma colega que passou por um constrangimento provocado por essa forma das pessoas alimentarem uma visão das pessoas com deficiência como coitados. Essa é a palavra, como coitadinhos. Ela é cadeirante, né, de BH, e ela estava grávida, e aí a gente estava num evento, chegou uma senhora e falou assim para ela: Nossa, Deus, quem fez essa maldade com você? E aí ela respondeu: Meu marido. Né? Então, assim, é uma situação muito ridícula que a sociedade reproduz, né? A pessoa com deficiência não pode ter filhos, não pode engravidar, né? Porque, coitadinha, né? Ela não pode fazer sexo, ela é assexuada. Então, esse tipo de mentalidade é terrível, né? Tem alguns comentários aqui, né, sendo colocados no bate-papo. Vou compartilhar rapidamente com todo mundo. A Daniela colocou para a gente que relaciona o que foi dito ao dar voz, né? Porque muitas vezes nós damos somente ouvidos. Voz as pessoas já têm, né? Precisa reconhecer e ouvir essa voz. Também o Acauã tá colocando aqui, mas a Daniela que estão se adaptando à plataforma, é a primeira vez que eles acessam, né? E o Acauã está colocando, ele é uma pessoa com deficiência visual também, ele está dizendo que muitas vezes foi confundido com gente que nem era parecido com ele. É muito comum, eu trabalho com pessoas surdas, é muito comum as pessoas chegarem para mim e falarem assim: ah, que legal, então você trabalha com braille, né? Então as pessoas muitas vezes têm essa noção também de que a deficiência é uma coisa só, né? Sim. Ou que chegam para a pessoa surda e falam assim: ah, não, segura aqui no meu braço para eu poder te levar ali, como se ela precisasse de orientação e mobilidade. Então, coisas assim que as pessoas confundem muito. Né? A Daniela também está dizendo que acontece com ela também é uma pessoa com deficiência visual. Né? Então, a gente vê, realmente essas situações que acabam sendo, que as pessoas com deficiência acabam sendo expostas por uma impassividade e ignorância social que é imenso, né? Que é imensa. Então é isso. A Daniela está falando que muitas vezes o Acauã está dizendo que muitas vezes ri de nervoso, né? Que é ultra comum essas situações, e que a Daniela está dizendo que às vezes ela tem a sensação de se tornar psicóloga, né? Que tem muito a ver com essa necessidade outras pessoas. É isso, Ana, pode continuar. Muito obrigada. Então, vários pontos. Então, primeiro sobre o que tu tinha falado da tua amiga e tal, isso é tão comum, assim, que é assustador, assim. Eu já vi, sei lá, pelo menos umas 5 pessoas com deficiência, mulheres com deficiência, comentando que aconteceram coisas do tipo, ou, quem fez isso contigo? Ou, como, nossa, e agora o que você vai fazer? Quem vai cuidar para você? Ou coisas afins, né? É extremamente comum e muito triste, né? Muito, muito violento, assim. Tanto é que no documentário mesmo tem aquela cena em que a Denise, acho que a Denise, fala sobre isso, que, sei lá, ela estava grávida e as pessoas acharam que era apendicite, porque era impossível uma pessoa com deficiência fazer sexo, enfim. Então isso chega a extremos muito assustadores, né? E que mais? Sobre o comentário da Dani, sim, faz muito sentido, né? Eu acho que dar ouvidos e dar ouvidos de verdade, né? Tipo, ouvir de verdade, não ouvir apenas o que você quer. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa e as pessoas ouvem o que elas querem, a partir do que elas já acham e já está tudo concluído. E aí, quando você fala o contrário, as pessoas não gostam, né?
Então, é tipo, ouvir de verdade, não ouvir para sua conveniência, ouvir o que te interessa, ouvir o que é confortável para você, né? É realmente ouvir. Isso que o Acauã disse, às vezes eu rio de nervoso, é muito comum, porque a gente tem muito essa questão de quando a gente responde, né? As pessoas sem deficiência não querem que a gente responda. Elas acham ruim, elas falam que a gente é ingrato, que a gente é revoltado, que nunca mais vou ajudar ninguém porque você rejeitou a minha ajuda. Isso é uau. Então, às vezes a gente só, tipo, dá um sorriso assim e, tipo, continua a vida, porque às vezes, em alguns momentos, não vale o estresse. E isso por si só já é muito violento, né? Muitas vezes, sei lá, a pessoa estava fazendo comentários que estavam me incomodando, mas eu acabei não discutindo com ela porque eu precisava da ajuda dela naquele momento. Tipo, então, ou sei lá, precisava chegar em algum lugar rápido, alguma coisa assim. É muito ruim essa relação, né? E também me lembra do documentário quando eles estavam reunidos em um grupo, que eu achei muito legal, né? Que eles faziam meio que um grupo de discussão, né? Que eu acho que foi muito importante também para trocar experiências e coisas assim. E aí eles falam sobre superproteção, né? Trocam experiências sobre superproteção. E uma das pessoas fala isso, eu não posso brigar com a minha mãe porque eu dependo dela. Então, se eu brigar com ela, ela não vai mais me ajudar. Ana, tem uma pergunta para você. Pode falar. Diga. O Daniel está fazendo a seguinte pergunta para você. Eu não uso a palavra deficiente auditivo, porque é uma palavra da área médica. Eu me chamo e me identifico como surdo, que é uma identidade como alguns que se colocam como cegos. Qual é a sua opinião, Ana? Ele pergunta a sua opinião sobre isso. Obrigada. Então, Daniel, eu uso geralmente pessoa com deficiência visual, mas também uso pessoa cega, enfim, porque eu acredito nessa nomenclatura por conta dessa questão de a pessoa vem primeiro, então a gente fala pessoa com deficiência. Mas eu acredito que essa questão de identidade ela é muito mais profunda que isso e ela tem muito a ver com como a gente constrói a nossa identidade, a nossa subjetividade, como a gente entende que ela funcione na sociedade, que ela se relacione com a sociedade. Então, eu sei que muitas pessoas surdas se identificam como pessoas surdas e não falam muito outras terminologias. Então, para mim, eu entendo dessa forma, assim, eu entendo que identidade é uma questão muito particular, mas para mim, pessoalmente, eu gosto de pessoa com deficiência por conta dessa questão de colocar o peso nessa questão de pessoa com deficiência ou pessoa surda. Mas entendo também que é uma questão que passa por muitas outras questões e que às vezes é muito particular ou particular de um grupo, no caso da comunidade surda. Não sei se eu respondi exatamente o que o Daniel queria saber, mas. Ana, tem mais alguns comentários aqui no bate-papo, né? Da Daniela, ela dizendo sobre a violência simbólica, né? Ela diz assim: a violência contra a pessoa com deficiência é muito sutil. Não somos agredidos na rua, por exemplo, mas sofremos uma série de violências praticamente invisíveis. E o Acauã também comentou: é horroroso, porque estabelece uma relação quase escravocrata do ponto de vista emocional, não é mesmo? Não questione porque você fica dependente do outro e tolhido da sua subjetividade, enfim. Falando do lance de não discutir. A Moara também te elogiou, Ana, disse que você está falando muito bem, colocou um S2 aqui para você. E a Daniela também trouxe mais um comentário. Ela disse: eu uso pessoa com deficiência visual. Quando quero me referir a todo o grupo, pessoas cegas e com baixa visão. Muito bem lembrado, Dani, obrigada. Não queria esquecer as pessoas com baixa visão, pessoas cegas e com baixa visão. E
que eu ia comentar? Sim, concordo muito também com a Cauã sobre essa questão de como a gente está o tempo todo exposto a uma série de ações pequenas e que às vezes estabelecem, né, essas relações de dependência de uma forma que às vezes é muito violenta, né? Não só em relação, no nosso caso, superproteção, família e tal, mas às vezes nesse caso de precisar de ajuda de outras pessoas e acabar se, digamos, submetendo a situações, sei lá, continuar. Eu, às vezes, me pego fazendo isso, assim, de tô precisando ir em algum lugar rápido e a pessoa fica perguntando coisas que eu não quero responder e eu fico só, tipo, sorrindo e dizendo qualquer coisa e torcendo pra pessoa parar de falar e pra chegar logo. Isso é uma sensação horrível, né? E sim, sobre violência simbólica, é muito isso, assim, a gente, minoria de pessoa com deficiência, tem muito essa questão, a violência, ela funciona de um jeito diferente, né? Não é como, sei lá, LGBTfobia, que as pessoas literalmente apanham na rua. Mas é uma coisa que a todo tempo a gente está sendo desacreditado, a todo tempo as pessoas estão duvidando da gente, a todo tempo as pessoas estão falando por nós, decidindo por nós, querendo coisas por nós. Então, isso, né, o impacto que isso tem na subjetividade da gente, na forma como a gente constrói as nossas relações, é muito forte, muito difícil de prever e de perceber, né? Porque é uma coisa diária e que acontece o tempo todo e que vem de todas as pessoas, né? Que é uma coisa, assim, vem da nossa família, vem dos nossos amigos, vem das pessoas com quem a gente convive, vem dos espaços que a gente frequenta. Tipo assim, é difícil, até nesse sentido de encontrar lugares seguros e tal, sobre o acampamento. É difícil achar um lugar em que você se sinta completamente bem para ser você mesmo. E, enfim, né? Essa é uma questão que a gente tem que ir o tempo todo lidando e trabalhando, e, enfim, né? Ana, desculpa te interromper, Imagina, diga. mas eu vi isso colocado também em uma parte do documentário, em uma, em uma fala de um dos campistas, que a pessoa com deficiência, ela está sempre tentando se encaixar de alguma forma na sociedade ou tentando representar aquilo que outras pessoas querem que ela represente, ou viver de uma forma, viver sob o olhar de outras pessoas. E eu achei interessante uma fala de um dos campistas que colocou que lá no acampamento, tendo todas as experiências extremamente importantes para a própria pessoa, que aquilo fazia com que ela se sentisse apenas uma adolescente, uma pessoa que, claro, com todas as suas limitações, mas com uma liberdade que é, fazia com que ela se sentisse uma pessoa na sua completude, né? Então, eu achei assim de uma importância muito grande assim para a pessoa se sentir completa consigo mesma, né? Sem ficar pensando nos rótulos que a sociedade vai colocar e ou ficar tentando cumprir aquilo que outras pessoas esperam dela. E eu acho que você estar em um lugar com os seus, se sentindo representado, ter esse tipo de experiência é muito importante para quem nunca foi ouvido, né? Sim, muito obrigada, Felipe. E acho que isso de estar sempre tentando cumprir expectativas é muito pesado, porque tem uma série de coisas que as pessoas pensam sobre as tanto em nível pessoal, do tipo, a gente achar que não pode, que não consegue, porque toda a vida nos disseram que a gente não pode, não consegue,
não participa, não é parte das coisas, mas também porque as pessoas não gostam disso, né? Como eu estava dizendo, as pessoas reagem mal quando a gente tenta fazer coisas que elas não querem que a gente faça, tenta viver a nossa vida de uma forma que elas acham que não nos é permitida, tenta ir para lugares que as pessoas acham que a gente não deveria acessar, né? E quando a gente fala isso, assim, já as pessoas não nos querem no mundo, as pessoas não querem ver as pessoas com deficiência, as pessoas surdas, as pessoas cegas e com baixa visão, as pessoas cadeirantes fora de casa, as pessoas ficam muito horrorizadas nelas, falam, nossa, mas isso é muito radical, claro que ninguém pensa assim, não sei o quê. E isso também é um silenciamento muito violento, assim. Porque a gente sabe que essa é a verdade, né? Que tem muitos espaços que as pessoas acham que não são, não deveriam ser frequentados por pessoas com deficiência. E algumas pessoas, para algumas pessoas, esses são basicamente todos os espaços, né? Como a gente sabe. Então, não é uma questão de ser um exagero ou qualquer coisa assim. É uma situação que a gente vive todos os dias, que a gente passa todos os dias. E quando a gente, sei lá, conta alguma coisa, ou às vezes compartilha alguma coisa com pessoas sem deficiência, e elas falam, não, mas isso é muito. Você está sendo muito exagerado, coisa assim. Isso é um tipo de silenciamento muito violento, assim. E que com certeza todos nós já passamos em diferentes níveis, em diferentes momentos da vida, né? Então, aquela questão de, a gente que tem deficiência, a gente não pode nem falar da violência que a gente sofre. Porque a gente está interpretando mal, mas a pessoa teve boa intenção e tal. E Isso essa história da. Pode falar. isso que você colocou também, de não sentir que os espaços deveriam ser ocupados por pessoas com deficiência. Isso como o documentário coloca também, não só lá nos Estados Unidos, né, mas acredito que na maioria dos espaços, a própria arquitetura não é suficiente para que as pessoas com deficiência ocupem, né? Tanto metrôs, ônibus, teatros, são espaços que ao longo do tempo foram construídos sem pensar na acessibilidade. Então, automaticamente as pessoas já nascem com acessibilidade, né? O próprio convívio faz com que as pessoas não repensem esses espaços, não repensem as próprias atitudes, né? Então, isso mostra como é deixado de lado todas essas reflexões, né? Sim, já se pressupõe que as pessoas com deficiência não estarão naquele lugar e elas não poderão estar, né? Então, tipo, já quando você falou, já nasce, eu pensei assim, a gente já nasce sem pertencer ao mundo, né? Como se o mundo não fosse feito pra gente também, que é uma coisa que se fala muito no documentário, né? Tipo, eu tentei me adaptar ao mundo, esse mundo ao qual eu não pertencia, ou tem uma parte mais pro final que é muito forte, que um dos moços fala assim, mas eu passei a minha vida inteira tentando superar a minha deficiência, e eu só entendi qual era o tamanho do peso que eu carregava, de tentar essa superação quando eu senti que realmente eu não precisava fazer isso. Muito obrigada por me fazer assistir esse documentário. Ele é muito bom, realmente. Foi uma experiência muito boa assistir. E eu acho que, relacionando a isso que o Felipe estava falando, que você falou, eu acho que uma das coisas que mais me marcou no documentário é essa questão de que não são as pessoas com deficiência que têm que se adaptar, né, aos lugares ou ao mundo, mas o mundo e, né, as estruturas, como o Felipe estava falando, têm que se adaptar às pessoas com deficiência. Eu acho que é isso que está tudo relacionado. Às vezes parece que as pessoas, né, elas ficam, como você faz para, né, participar das aulas, como você faz para
andar de ônibus, todas essas coisas, né? Como se você tivesse que, né, passar por todo esse processo de superação e nossa, que luta, quando na verdade devia ser o contrário, né? Devia pensar como é que as aulas, né, são pensadas para você ter acesso a tudo que os outros alunos têm, como é que as estruturas, os ônibus ou os caminhos da UFSC deviam ser pensados, né, pensando em você e pensando em pessoas com deficiência. E eu acho que isso é uma mudança de perspectiva que a gente precisa, né, para tornar o mundo mais acessível, né? Acessível às pessoas com deficiência, não as pessoas com deficiência passar por todo esse grande processo de superação, né, para poder fazer parte. Sim, nossa, muito obrigada pelo seu comentário, que bom que gostou do documentário. Acho ótimo. E tem assim, várias coisas que eu queria comentar sobre isso. Acho que, em primeiro lugar, sim, essa questão de, tipo, não é nem o mundo tem que se adaptar, é o mundo já deveria ser para todos, porque todas as pessoas estão no mundo. Então, como que a gente faz, né, categorias de pessoas que, né, para as quais os lugares não são acessíveis, sendo que as pessoas todas estão ali vivendo no mesmo mundo. Então, não é nenhuma questão, eu acho, de o mundo tem que se adaptar. Claro que do jeito que ele está agora, ele tem que se adaptar mesmo. Enfim, mas no sentido de que Sim, o mundo tem que estar já para todos, né? Os espaços têm que ser já para todos. Tipo assim, deveria ser, né? Seguir o desenho universal. Claro que a gente sabe que isso é uma utopia bem distante no momento, mas pensar que, tipo, pensar nas particularidades de cada um antes de fazer as coisas deveria ser um hábito comum, né? Porque, óbvio, tipo, tipo assim, não tem pessoas com deficiência aqui, mas pode ter, né? Elas podem querer acessar os espaços. Sim, com certeza. Além disso, assim, acho muito importante isso que você falou sobre, as pessoas virem e perguntarem, mas como você faz isso? Mas como você dá um jeito nisso? Porque acho que a gente, né, a sociedade como um todo, além de o discurso de superação vender, digamos assim, tem uma coisa de como a sociedade como um todo centra muito sempre as coisas na gente, né, nas pessoas com deficiência. Então, é nossa responsabilidade, como se fosse nossa responsabilidade de correr atrás das coisas. Como você resolve isso, né? Não como a coisa já deveria estar resolvida, enfim. Então, tem muito esse discurso que meritocrata, para começar, né? E que centra a responsabilidade e de lidar com tudo na gente, né? Não partindo do lugar de que as coisas estão erradas e elas que deveriam ser acertadas, né? Mas não, a gente que tem que todo dia tentar encontrar formas de superar, porque como se a deficiência fosse um problema nosso e só nosso, e não dos espaços e né, das pessoas, da falta de informação, enfim. Como se a gente tivesse sempre que lidar com isso e com o que vem disso sozinho. E aí, quando a gente, aspas, consegue viver uma vida minimamente tranquila e fazer as coisas que a gente quer, a gente é taxado de super-heróis e, enfim, sendo que o problema ele tá muito mais atrás no processo todo, né? A gente não deveria nem ter que estar fazendo isso. Mas, como eu estava dizendo também, o discurso da superação, ele ainda é muito importante, por isso que ele é tão mantido, né, na sociedade. Porque as pessoas sem deficiência, a gente não, né? A gente só se ferra. As pessoas sem deficiência se beneficiam desse discurso a partir do momento em que você fala, nossa, olha ali, fulano, mesmo sendo cego, faz isso, mesmo sendo surdo, ele vai para os lugares. Então, as pessoas pegam isso e elas usam para a vida delas, né? Tipo, elas estão nem aí pra gente, para as dificuldades que a gente tem, pro que a gente teve que passar para tentar se adequar a espaços, né? Elas só veem isso e falam, nossa, mas se fulano consegue, eu também consigo, tipo. E coisas assim. Então, isso é muito violento também, né? No sentido de, mas olha ali, fulano conseguiu, então eu também consigo. Então, todos conseguem, vamos ser gratos pela vida e coisas assim. Esse discurso, ele vende muito, né?
E ele Entendi. só nos prejudica, né? Porque as pessoas continuam, tipo, nem aí pra gente, pras nossas questões, e usando a gente pra, tipo, pornô inspiracional, né? Cria-se a ideia de que não precisa ser feito nada, né? Sim, Eu, porque, olha ali, a pessoa já tá conseguindo, tipo, né? exato. Tem uma parte do documentário que mostra um, uma mostra uma fala, se eu não me engano, do ministro que coloca, como que a gente vai mudar a arquitetura desses espaços públicos para atender uma quantidade mínima de pessoas com deficiência que vão utilizar dessa acessibilidade. E eu achei isso muito pesado, porque casa muito com esse discurso que você colocou agora, de que se inviável para os recursos públicos, colocando isso na mentalidade dessas pessoas, né? Se é inviável para os recursos públicos garantir essa acessibilidade, poucas pessoas vão se utilizar. Se essas pessoas que vão utilizar estão se virando de alguma forma, então não precisam fazer nada, né? O que é muito perigoso e criminoso até, né? Porque é um direito das pessoas com deficiência terem esses espaços acessíveis. Então, eu vejo que é muito importante a gente fazer esse movimento de mudar a nossa pergunta, né? Como a Ananda colocou, como as aulas são feitas para que você consiga ter acesso a elas, ou como os transportes públicos são colocados para que as pessoas tenham acesso a ela, e isso vai criando uma forma da gente repensar a nossa forma de colocar, de se colocar para as pessoas com deficiência, né? Sim, desloca a responsabilidade, né? Que não é só nossa, que é de todos, que é da sociedade, que é dos ambientes, que é, enfim, do governo, que é da UFSC, que é de uma série de instâncias que não são a gente, a nossa família, né? Exatamente. Deixa eu aproveitar para trazer os comentários do bate-papo. A Daniela colocou: difícil encontrar um lugar seguro porque muitas vezes até os espaços voltados para pessoas com deficiência se tornam espaços de opressão. É um pouco disso que a gente está comentando, né? O Diego diz assim: no documentário tivemos uma revolução e com estas revoluções obtivemos conquista como todas as lutas de minoria, mas que sabemos que está longe de estar boa. Então, qual a movimentação e organização que está sendo feita atualmente no Brasil por sua experiência e dos participantes com deficiência? Ana, essa é uma pergunta para você. O que está sendo feito no Brasil hoje, né, pelos movimentos das pessoas com deficiência? Tem um comentário do Acauã dizendo assim: já aconteceu na universidade de um professor me receber no primeiro dia com todos os trejeitos de que eu seria um problema para a didática dele. Me abordou como se lá eu estivesse me excedendo em estar na aula dele. Isso acontece muito, né? Professores que inclusive falam em reuniões: esse aluno não pode ficar na minha turma, tem que tirar ele de lá, né? Isso é extremamente criminoso. A Daniela vai dizer assim: a própria ideia de superar a deficiência já é uma espécie de violência. O Diego coloca assim: nas publicações atuais com o assunto deficiência, quais os maiores equívocos que acontecem para tomar o lugar de fala das pessoas? Aí, Ana, também é uma pergunta para você, né? O que nessas publicações sobre pessoas com deficiência, sobre inclusão, o que tem aí de problema, né, em relação a apagar a fala das pessoas com deficiência e tomar o lugar delas? A Moara está complementando a fala em cima, né, ou então de tolerar, né? Muitas vezes da tolerância
enquanto algo que eu não quero, mas que eu sou obrigado a suportar, né? Isso acontece muito também. A Daniela vai dizer, comum dizerem que não está adaptado porque as pessoas com deficiência não frequentam. Porém, talvez não frequentem por não estar adaptado. Essa é uma grande falácia, né, Daniela? Todos os espaços têm que estar acessíveis com ou sem a presença das pessoas com deficiência. Eu sou um crítico muito forte disso, né? Como eu trabalho na área de tradução e interpretação de línguas de sinais, eu sempre critico, por exemplo, intérpretes que estão no evento e que, se não conhecem pessoas surdas, não identificam pessoas surdas na plateia, param de interpretar e se sentam. O que eu acho absurdo, porque a acessibilidade é para estar no ambiente com ou sem as pessoas com deficiência lá. Seja essa acessibilidade atitudinal, comunicacional, instrumental, arquitetônica, é para estar lá, até para que as pessoas possam frequentar. Daniela também colocou, além de muitas vezes usarem esse discurso contra nós, fulana é cega e consegue, você também deveria conseguir. Né? É absurdo esse tipo de fala, né? Que vem acompanhado de todos aqueles outros, né? Preconceituosos, muito usados. Nossa, apesar de ela ser cega, ela faz isso. Nossa, apesar de ele ser surdo, ele é bonito. Então tem umas falas assim extremamente absurdas que a gente é obrigado a ter que ouvir. A Camila também está colocando aqui para a gente. Perfeita colocação, Ana. Esse discurso é mesmo muito presente entre as pessoas sem deficiência. Sem dúvida. As pessoas sem deficiência reproduzem uma série de discursos preconceituosos, né, violentos e terríveis. Então, Ana, a palavra está com você. Obrigada, Carlos. Obrigada pelos comentários. Então, antes de responder o Diego, eu vou comentar só os outros comentários. Essa questão de superar a deficiência, sim, eu acho... Porque a gente, primeiro, que a grande resposta para isso é que, né, a gente não precisa superar nada, porque é parte da nossa identidade, né? Só que aí, essa questão de, além de a sociedade nos fazer pensar que a gente tem que superar e nos obrigar a, enfim, achar que a gente tem que superar alguma coisa todos os dias, tem essa questão de que muitas vezes a gente quer, aspas, superar a deficiência para não sofrer tanta violência, o que por si só dá errado, porque já é uma violência, né? Enfim. E sobre o comentário do Acauã, essa questão de ser um problema, nossa, é muito forte, é muito presente, assim, quando você fala de, o professor me tratou como se eu fosse atrapalhar a didática dele. Acho que é muito isso, assim, porque muitas pessoas não estão dispostas a repensar nada, né? Então você chega lá e, nossa, você é diferente do que a pessoa fez por 20 anos na sala de aula dela, então ela vai só te ignorar e seguir a vida. E além dessa questão de te tratar como um problema, como se você ousasse ocupar esse espaço, você ousasse estar lá atrapalhando a aula dela, né? Essa questão que você disse de se exceder, tipo assim, você ousou sair da sua casa, do lugar que você deveria estar, da escola especial, da instituição para pessoas com deficiência, e veio aqui para a universidade, isso não pode acontecer, né? Acho que todos nós já nos deparamos com isso de formas menos ou mais diretas e agressivas, né? Tipo, eu, por exemplo, já tive professores que literalmente me ignoravam, já tive professores que discutiram comigo diretamente, do tipo, mas isso não é minha responsabilidade. Então, acho que a gente experiencia isso de tantas formas, de diferentes formas, né? Uma pior que a outra. E ainda sobre essa questão de discurso de superação, concordo bastante com a Dani, né? E como a gente está sempre vivendo entre essas tensões, né? De tentar ser a gente mesmo, de tentar viver a nossa vida e enquanto convive e lida o melhor possível com todas essas coisas, né? Que acontecem o tempo todo, que vem da sociedade, que vem das pessoas próximas, das pessoas não próximas, de um senso comum. Então, a gente meio que segue tentando encontrar caminhos, né?
em meio a tudo isso e tal. E me lembra também, mais pro finalzinho do documentário, quando eles falam do direito a uma vida ordinária, né? A gente só quer viver a vida e ficar de boa e não quer ter que lidar com todas essas questões que pessoas sem deficiência não precisam lidar, mas a gente simplesmente não pode, né? Então, essa questão de, eu quero viver a minha vida e ter uma vida cotidiana ordinária, não ser, tipo, a super-heroína ou a coitada o tempo todo, ser só uma pessoa aleatória com nada demais, sabe? E agora respondendo o Diego. Então, Diego, sobre a sua primeira pergunta, antes de responder, eu queria só comentar também sobre o documentário, que como essa série de protestos, né, que eles fizeram foi poderosa, não só incrível, transformadora, literalmente transformadora, transformou a sociedade, mas por que que a gente não sabe disso, né? Por que que ninguém nunca falou que pessoas com deficiência passaram 24 dias ocupando um prédio nos Estados Unidos sem as mínimas condições de nada, só com os próprios corpos e vontades e necessidades que tentavam, né, se resolver ali na hora mesmo, até que fosse aprovada uma lei, né? E quantos movimentos também aconteceram aqui no Brasil e a gente não sabe, né? Então tem a ver também com isso de quais histórias a gente escolhe ouvir, quais histórias a gente escolhe saber sobre, enfim, né? Acho que vale a pena pensar um pouco sobre isso. E, inclusive, se encontram poucas informações em geral, né? Assim, sobre esses protestos, tanto esse dos 24 dias, quanto os outros que foram feitos em 1990 nos Estados Unidos, aquele que o pessoal subiu as escadas do Capitólio, enfim, que aparece no documentário, que foi para aprovação da, acho que chama lei para os americanos com deficiência, uma coisa assim, né? Que é basicamente a nossa versão é a LBI, né? Então, só fica essa provocação mesmo. E aí, voltando ao que o Diego disse, então, no Brasil, atualmente, assim, eu tenho tentado me envolver mais com movimentos não faz muito tempo, assim, acho que a gente vê vários tipos de movimentos que são até organizados, mas eu acho que o que falta muito é isso que aconteceu no acampamento, né? Ter um espaço em que pessoas com diferentes tipos de deficiência possam se encontrar e lutar juntas, assim, porque o que a gente vê são movimentos organizados e por deficiência ou por grupo, ou enfim, não que eles não sejam importantes, mas o que eu sinto, assim, falando bem leigamente, mesmo sem nenhum tipo de embasamento, com a minha opinião mesmo, e o que eu também sinto falta, né, enquanto uma pessoa com deficiência visual que se engaja em alguns movimentos, eu sou de coletivo, enfim, é um pouco desse espaço onde todos possam se encontrar mesmo e encontrar as lutas em comum e ser, né? Porque a gente critica muito as coisas no Brasil falando que as pessoas não são unidas e não sei o quê. E isso muitas vezes é uma crítica vazia, mas muitas vezes também acontece, né? Então, eu vejo vários movimentos organizados em diferentes instâncias, né? Sei lá, Organização dos Cegos do Brasil, tem vários movimentos surdos, tem o pessoal também da vida independente, das pessoas com deficiência física e autistas e tal. Então, eu acho que tem bastante coisa acontecendo, mas às vezes a gente precisa ter uma luta mais organizada, talvez. Mas, enfim, isso envolve muitas outras coisas. E pessoal, Pode falar. Pode concluir, Ana. Não, sobre a outra pergunta do Diego. Então, eu parei para pensar aqui quando você perguntou, eu acho que o que falta mesmo é essa questão de parar de se produzir manuais e dicas e coisas que afastam as pessoas com deficiência e realmente deixar as pessoas com deficiência falarem e realmente querer se aproximar, né? Das pessoas com deficiência de verdade, não só
para ser bonito e falar, eu apoio e tal. E aí, quando precisa fazer alguma coisa, ou quando a pessoa fala alguma coisa que você não quer ouvir, você ignora, né? Então, o que eu acho que falta é essa parar de distanciar, né? De fazer publicações, tipo, generalistas e tal, e tentar fazer coisas mais reais, enfim. Ok, temos mais uns comentários aqui no bate-papo. Então, quem quiser fazer perguntas e colocações, eu peço que já coloque no bate-papo ou que faça agora, porque a gente já está caminhando para o final, né? A gente tem só mais 10 minutinhos, então já coloquem as perguntas para a gente poder responder todas, ler todos os comentários. O Daniel tinha dito que concordava comigo aqui no bate-papo. O Acauã disse, né, sobre aquele comentário que nós fizemos, a fala que muitos fazem, tadinha, tão bonitinha e cega, né? Esse tipo de fala tão pejorativa, né? A Daniela colocou, às vezes, até uma luta por poder errar e fracassar sem que isso seja atribuído ao fato de ter uma deficiência. É um pouco daquela crítica que eu fiz, né? As pessoas olham como se a pessoa fosse a deficiência. Não, nós somos humanos, todos nós temos nossas questões. O Diego agradece a resposta, tá bom, Ana? Eu queria só fazer um comentário sobre o Creep Camp. Além, né, como a Ana bem disse no início, dele ser produzido, dele ter as pessoas com deficiência dirigindo o documentário, falando durante ele, é interessante falar também que esse documentário ele foi lançado pela Higher Ground Productions, que é do Barack Obama e da Michelle Obama, que também é uma coisa bem interessante, né? Eles já produziram outros documentários marcantes que, inclusive, chegaram a ser premiados em alguns outros momentos, né? Em 2019. Né? Então, teve até um vencedor, parece, de um Oscar de melhor documentário. Então, é interessante a gente ver isso, né? Que é uma forma também de trazer, de valorizar, na verdade, essas produtoras que estão trazendo à tona discussões tão relevantes e tão importantes. A Juliana também está registrando aqui, parabéns, Ana, você foi incrível em todas as suas falas. Obrigada por propor um encontro como esse que nos permitiu aprender tanto. Palavra com você, Ana. Então, muito obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo que comentou e, enfim, que contribuiu e tal. Espero que a gente possa ter plantado algumas sementes de reflexão e de mudança também para todos nós, né? Agradeço também o espaço ao Carlos e a todos os colegas, que a gente possa continuar construindo, né? Esses espaços diariamente no PET e nos outros lugares. Tem mais gente digitando aqui no bate-papo. Então, alguém mais quer fazer alguma fala? Ana, quer fazer uma fala já concluindo? Luciana, pode falar, Luciana. Posso falar? Oi, então. Eu queria ter falado antes, só que eu fiquei assim, tanta coisa para ouvir, assim, eu fiquei bem só refletindo aqui, né, dentro da minha cabecinha. Mas eu também não conhecia sobre esse movimento, foi a primeira vez que eu ouvi falar dele. Eu me senti muito grata por ter essa oportunidade de ver de participar dessa discussão, né? Muito grata por você, Ana, pela fala que você teve, pela sugestão, né, da gente ver o documentário e ficar sabendo disso. Me chamou muita atenção, assim, principalmente o início, né, que mostra quanto esse movimento ele teve a base dele, assim, relacionada à contracultura, né, que prezava pela essa questão da liberdade, muito importante. Então fez todo sentido, assim, naquele momento surgiu um movimento desse, e também me chamou a atenção também eles falarem que naquele acampamento era um momento, um lugar onde adolescentes poderiam viver a sua adolescência. É uma coisa que é tão banal na vida de pessoas sem deficiência, mas na vida de pessoas com deficiência, que é um momento, assim, né, é um período de idade
que deveria estar vivendo certas coisas e precisou ser feito um acampamento para que essas pessoas tivessem essa vivência, assim, e que está muito relacionada à questão da liberdade, né? Você tá no mundo e viver coisas, né? Se desenvolver, assim, enquanto indivíduo e se conhecer também. Me chamou bastante atenção quando mostravam as cenas do acampamento e tinha aqueles momentos de discussão que tinha uma moça que ela tinha um problema de fala, assim, uma deficiência relacionada à fala, e ela tinha voz para falar, né? Tinha um momento quando ela queria falar, ela falava e todo mundo ouvia. Eu achei isso muito bacana, assim, mostra como ali dentro daquela comunidade eles construíram esse ambiente que realmente todo mundo merecia ser ouvido e ia ser ouvido de fato. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar, assim, né, sobre também a questão dos lugares não serem acessíveis, né? Eu fiquei pensando principalmente na parte... A acessibilidade, ela vai muito além da parte física, né? Do ambiente físico, mas eu fiquei pensando bastante no ambiente físico, assim, e do quanto, na verdade, as mudanças nesse sentido, elas não iam afetar os privilégios das pessoas sem deficiência, né? Essas mudanças, elas não são feitas realmente por uma tentativa que esse sistema tem de excluir pessoas com deficiência, né? Então, não há argumento para isso, porque um local acessível para pessoas com deficiência, ele não deixa de ser acessível para pessoas sem deficiência. Na verdade, ele se torna acessível também para pessoas, por exemplo, pessoas idosas, pessoas com obesidade mórbida e por aí vai, assim, para muito mais pessoas do que esse discurso deles fala. E, enfim, então, muitas coisas para pensar em relação a isso, mas eu quero te parabenizar, você falou muito bem, eu gostei muito, e é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Lu. Fico muito feliz que você tenha gostado e dos seus comentários também. Acho que algumas coisas que eu pensei enquanto você falava, para além disso que a gente já comentou, do tipo, um lugar onde ser a gente mesmo, né? Que é tão importante que gerou uma união nas pessoas que elas, né, estiveram juntas por vários anos depois disso e foram para Berkeley. E até hoje, Berkeley é considerada uma das cidades mais acessíveis, onde tem mais pessoas com deficiência, desde essa época e tal, né? Inclusive, queria ir um dia. Mas, para além disso, assim, enquanto você falava, eu pensei em várias coisas. Essa coisa que você falou de manutenção de privilégio é muito interessante, porque por mais que, como você disse, é óbvio que um lugar acessível para todos não vai deixar de ser acessível para pessoas que têm deficiência, mas ao mesmo tempo a gente tem uma questão de hierarquias, né, que dizem que as pessoas com deficiência são, né, mais do que pessoas sem deficiência e tal. Então, de diversas formas a sociedade atua na manutenção desse privilégio e tal, que é muito triste, né? E além disso, outra coisa, já finalizando também, essa questão de lugares acessíveis e acessibilidade atitudinal, né? De não ser só uma questão de acessibilidade arquitetônica, embora ela seja fundamental, obviamente. Eu acho que a gente reflete muito, às vezes, sobre isso no PET, né? Sobre essa questão de acessibilidade atitudinal, e a gente vem conversando sobre isso, a gente vem aprendendo juntos sobre isso também, né? Então, eu acho que é um espaço que, para mim, é muito importante nesse sentido, porque é um espaço onde eu posso não só falar sobre isso, não só compartilhar com as pessoas e tal, mas onde eu posso também colocar isso em prática, digamos assim. Então, a gente faz o espaço do PET ser cada vez mais um espaço onde eu posso me sentir, enfim, bem e tal.
diversas formas. Então, eu queria destacar isso e dizer que a gente precisa fazer isso em todos os espaços. E agradecer novamente a todo mundo pelas participações, por terem assistido ao documentário, e que a gente possa pensar cada vez mais em como a gente pode atuar para uma sociedade menos capacitista. Muito obrigado, Ana. Tem mais alguns comentários finais aqui. O Acauã dizendo, sem muitas mais colocações, apenas dizer que ouvir essas coisas sendo ditas por outras pessoas nos deixa extremamente fortes. Ana, a Daniela colocando, Ana, sempre muito bom te ouvir e trocar contigo. Obrigada pelo convite, estou orgulhosa. E um coraçãozinho. Daniela, ainda é importante lembrar que o documentário está com audiodescrição em português. E a Moara colocando, arrasou, obrigada mesmo. Então, Ana, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram. Quero convidar vocês a dar uma navegada também pelo site do PET. A gente está produzindo várias matérias com vários assuntos. É possível também acessar essas matérias através de podcasts, tá? E em breve todas elas também estarão disponíveis em Libras, então também vão poder ser acessadas em Libras. A Nicole está dizendo aqui também, muito obrigada. Então, pessoal, até a próxima. Ana, parabéns pela condução, pelas discussões. Acho que já é mais uma sementinha muito bem plantada e que a gente continue regando ela para florescer bastante. A palavra está com você para encerrar. É isso, então. Muito obrigada novamente por estarem comigo nessa discussão e que a gente possa estar sempre juntos em outros espaços também. Fica o convite aí e a gente segue. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Abraço.